Olá, retomando aqui nossa aula, dando continuidade ao debate sobre novo sindicalismo, agora com foco na Bahia, novo sindicalismo da agricultura familiar. Especificamente agora vamos falar um pouco mais sobre a FETRAF Bahia, e gostaria também de trazer nesse momento um contexto histórico para que de fato tenhamos a condição de entender que tudo na nossa sociedade tem um início, né? E que nada surge do nada. Então, há sempre algo importante nesse contexto que é feito para que, de fato, a sociedade ela dê passos, né? Então, no novo sindicalismo, na Bahia, é importante dizer que a trajetória de construção ela surge a partir da década de 80 na Bahia, de forma mais expressiva, porque no Brasil nós vimos na aula anterior que o foco maior é a década do surgimento, é na década de 70, e na Bahia, logo na década seguinte, então a década de 80. Obviamente que a década de 80 foi um marco importante, porque surgiu várias organizações, sobretudo com destaque para a Central Única dos Trabalhadores, mais uma vez, que surge na década de 80, nos anos ali de 1983. Nos anos 90, quando a crise do movimento sindical rural, ela se estabelece, ela se viabiliza, né? Ou seja, ela passa a ser algo visível para a sociedade brasileira na década de 90. Então, essa organização do novo sindicalismo na Bahia tem esse momento mais forte a partir do final da década de 80 e início da década de 90. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais, porque é nesse contexto dessas décadas que essa organização da FETRAF Bahia ela começa a ganhar fôlego, muito embora é importante dizer que não se tinha ainda essa nomenclatura de FETRAF, né? Então surge depois, mas já é uma articulação a partir das lideranças de várias regiões do estado da Bahia, tendo em vista esse contexto da agricultura familiar. Então, quando a crise do movimento sindical rural, que é o que nós estamos aqui falando, passa a ser, de fato, algo que começa a se tornar visível para todos os setores da sociedade brasileira, especificamente para o próprio campo, porque começa a não atender mais a demanda da agricultura familiar, dos povos do campo. Então começa a partir daí uma crise, né? Se estabelece uma crise e retoma um novo debate para dar conta de dialogar, de atender com esse setor da sociedade. Então é nesse momento que a crise ela fica mais forte e começa a articulação em várias regiões do estado da Bahia. Aqui eu quero fazer um destaque importante, porque nesse marco histórico, pessoas, né, lideranças, dirigentes das regiões tiveram papéis importantes nesse contexto histórico, no surgimento dessa organização, no surgimento desse debate de forma mais intensa no estado da Bahia, também a partir do Departamento Rural da Bahia. E aqui eu quero fazer um destaque para algumas figuras, muito embora é importante a gente considerar que tiveram muito mais pessoas envolvidas nesse processo, mas é importante destacar algumas pessoas que de fato tiveram um papel mais fundamental na construção dessa organização da agricultura familiar, que levou esse debate para os quatro cantos da Bahia, para todas as regiões, né? Então eu gostaria de começar destacando a partir do Oeste baiano, com a participação do saudoso Ventura, também de José Santana de Jesus, no extremo sul da Bahia. Uma liderança importantíssima
para a FETRAF, que nos deixou no final do ano passado, que foi o saudoso Pedro dos Anjos, né? Também a participação de Joeleno Monteiro, que atualmente também está na direção da FETRAF Bahia, na Chapada Diamantina, a Carmélia, em Feira de Santana, a Conceição Borges e a Margarida, lá do município de Exu. Na região do Cisal tivemos várias pessoas, mas nesse momento eu queria destacar a participação de Elisângela Araújo, de Urbano Carvalho, de Maria Madalena, de Zilda, lá do Sindicato de Serrinha. Na região do Litoral Norte, o Adelso, mas também a participação de Luiz, chamado conhecido Luiz de Aporá, a Terezinha, lá do município de Catu. Na região do Sul da Bahia, Valdir Tavares, que por muitos anos foi um grande articulador da agricultura familiar a partir da Central Única dos Trabalhadores. Na região de Paulo Afonso, nós tivemos uma figura importante, que é o Ademar, que hoje não está mais na relação da agricultura familiar, mas que ainda contribui muito com esse debate lá no território. Na região de Cícero Dantas, o Arnaldo e Cristóvão, figuras importantes que articulou por muitos anos esse debate da agricultura familiar. Na região de Amargosa, a partir do polo de atuação, a Miralva, o Gil, o Erasmo, a Eliane Oliveira, o Renato e a Maria também foram pessoas importantes. Na região de Serra Geral, o Joaquim, a Luciene e tantos outros. Na região do Sudoeste, o Érico, o Edilto, o Gileno, pessoas importantes. O Clóvis também. Na região do Senhor do Bonfim, o Zenóbio, a Gonçalva, o Juvaldino, o Zé da Paz, a Erotildes, pessoas que tiveram durante esse processo ali, na década de 90 até os anos 2000 e pós anos 2000, nessa articulação, nessa defesa da agricultura familiar, não só nas suas regiões, mas também que se dispuseram a fazer enfrentamentos e debate em outros territórios da região baiana. Então, é importante destacar essas pessoas, mas também tantas as outras pessoas que cumpriram um papel importante na articulação de base, nos debates das comunidades, a partir do diálogo com as associações, com as cooperativas, dentro do próprio sindicato, com suas direções, né? Entendendo que todo esse contexto ele só foi possível porque teve muitas mãos que se juntaram, né, para de fato ter um momento tão importante que foi a criação da nossa FETRAF no estado da Bahia. Para além disso, foram essas pessoas, acompanhada também por outras pessoas, é importante dizer que não só essas, né, que tiveram um papel fundamental, que foi de articular, que foi de pensar a estratégia de criação da FETRAF no estado da Bahia. Então, a FETRAF Bahia nasce da força dos trabalhadores, da força das lideranças, da força das pessoas que acreditam e acreditavam que o mundo rural poderia ser melhor, que o campo poderia ser melhor, que no campo é possível ter vida digna e justa. Então, a partir desse contexto, a FETRAF Bahia nasce com a participação de sindicatos, que ainda eram sindicatos rurais na época, e esse contexto, né, de debate da agricultura familiar nesse processo de transição, ele é muito importante, porque vejam, eram sindicatos rurais, nós já tínhamos o entendimento que somos agricultores familiares e a gente precisava fazer um processo
de educação, um processo de formação, para que essa mudança ela acontecesse não só na nomenclatura dos nossos sindicatos, mas também na forma de atuação dos nossos sindicatos, né? Então, a FETRAF, ela passa a ser uma organização a ser debatida pelo conjunto dessas lideranças, ainda no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e no início dos anos 2000, a partir de uma articulação de uma turma de elevação de escolaridade, composta por lideranças representativas de várias regiões, inclusive de várias regiões dessas que eu falei anteriormente. Então, essas lideranças, num processo de formação para elevar seu nível de escolaridade, também tem um papel, tem outra função, que é debater essa estrutura, essa criação de uma nova estrutura para responder por essa classe trabalhadora, para responder, para ser a representação dessa categoria econômica, que é a agricultura familiar, a partir do sindicalismo, né? Então, sindicalismo da agricultura familiar. Então, nesse contexto, é importante a gente entender que essas pessoas que se colocaram à disposição para debater, primeiro para estudar, criar estratégia, articular os territórios, articular as regiões e realizar o primeiro encontro que culminou no primeiro congresso de criação da FETRAF Bahia, tiveram um papel fundamental. Então, a FETRAF ela passa a existir a partir desse contexto de articulação que antecede, inclusive, o entendimento do que seria criado. Se de fato seria criado uma federação ou seria criado uma articulação estadual. Então, é essa coordenação, é essa equipe, né? São essas pessoas compostas por lideranças e dirigentes de vários territórios que passa a ter essa responsabilidade e, além disso, de fazer as caravanas, né, de diálogos em outros territórios. Então, houve muito intercâmbios de diálogos nesse processo até chegar, de fato, à decisão do que seria, de fato, criado quanto estrutura, quanto representação dessa categoria econômica que é a agricultura familiar no estado da Bahia. Até porque já se tinha uma articulação nacional que já se ampliava também para outros estados e a Bahia, por ser um dos maiores estados e também por aqui concentrar uma parcela significativa de agricultores familiares na produção de alimento, então era importante também que a Bahia, a partir desse contexto, também se posicionasse, né? Então, nesse processo, tivemos algumas etapas, tivemos alguns momentos também importantes, né, a ser considerado na história. Logo que a FETRAF Bahia é criada, então era importante pensar numa nova estrutura dos sindicatos, né? Então, bom, se somos uma federação sindical, nós temos os sindicatos filiados a ela. Então, se somos sindicatos, né? Se somos uma organização da agricultura familiar, precisamos, obviamente, ter sindicatos da agricultura familiar filiados a ela. Se a gente já tem um entendimento de que somos uma categoria que nós não somos representados pelo que historicamente sempre fomos chamados de trabalhadores rurais, então precisávamos ter todo um processo de reorganização a partir da agricultura familiar. Então começa um debate a partir dos Sintrafes, né? Então saímos de STRs para Sintrafes, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar no estado da Bahia.
É importante aqui considerar que no Congresso de Criação da FETRAF Bahia, que aconteceu no ano de 2004, na cidade de Simões Filho, tivemos também várias participações. Foi um congresso que articulou vários trabalhadores, várias organizações sociais do campo e também da cidade. Nós tivemos nesse congresso momentos bastante intensos, porque nós enfrentamos na criação desse congresso vários processos do ponto de vista de que havia um entendimento para algumas pessoas, né, para alguns setores, para algumas organizações baianas, de que o Estado não precisava ter uma outra organização de representação da agricultura familiar, mas as lideranças que estavam no Congresso, os agricultores que estavam no Congresso, deliberou por essa criação. Então é em 2004 que a gente reafirma e afirma a importância da criação da estrutura da FETRAF como uma organização sindical de representação da agricultura familiar. Então, a partir daí, a gente cria os SINTRAFs, aproxima e executa ações vinculadas à agricultura familiar, começa nesse congresso, a partir desse congresso, uma proposição mais direta com os governo do Estado para políticas públicas específicas para esse setor. Então, a gente passa a enfrentar problemas diretamente a partir da Previdência Social, que passa a ser ameaçada a partir dos anos 2000 ali. Os direitos dos trabalhadores passam a ser fragilizados. A educação do campo, ela fica mais precária, né? Então, historicamente, sempre foi precária, mas tem um potencial muito forte nesse período de precarização das escolas, com fechamento de escolas, com nucleações de escola, com o transporte escolar, a questão da segurança pública no campo. Então, é nos anos 2000 que tudo isso surge com bastante força, e a FETRAF, obviamente, entendendo que o campo deve ser um lugar de viver bem, então começa também a pautar o governo para que essas ações, né, essas políticas públicas de fato fossem implementadas no campo de forma a atender a agricultura familiar. Então, na trajetória da construção da FETRAF, a gente então passa a ser um movimento, passa a ser uma federação, obviamente, que pauta o governo do Estado da Bahia e anualmente, então, apresenta sua pauta de reivindicação ao governo do Estado, entendendo que essa pauta ela não surge a partir da direção da FETRAF, mas é todo um debate a partir da sua base, das suas lideranças, do que vivenciam na prática, né, no campo, nas comunidades, nos municípios, e a partir dessa realidade, então, a FETRAF constrói esse momento que é de negociar a sua pauta com o governo do Estado da Bahia. Obviamente que nem sempre essa pauta ela é atendida, mas faz parte do movimento sindical ser um movimento de reivindicação, né? Ser um sindicato de reivindicação, para que de fato consiga essa pauta chegar, ser ouvida, né? Chegar a quem é de direito e que tem a condição de atender. Na Bahia, nesse contexto histórico também, é importante considerar que nós tivemos um instrumento importante, que foi o Projeto Semear. Então, quando a FETRAF ela surge também junto com ela, ou até antes dela, nos anos de 1998, o Projeto Semear, que foi um instrumento de articulação, de mobilização, de formação dessas lideranças sindicais no Estado da Bahia. Então, o Projeto Semear tem um papel importante de desenvolver o que nós chamamos de projeto político pedagógico, e esse projeto político pedagógico
também ele foi direcionado à federação, né? Então é a partir desse projeto político-pedagógico que a FETRAF passa a intermediar algumas reflexões e as suas atuações a partir desse setor e das necessidades que naquele momento era importante atender, como a formação das lideranças, dos dirigentes e de agricultores familiares como fundamental na qualificação profissional e na elevação da sua escolaridade. No primeiro congresso da FETRAF Bahia, que foi realizado em Simões Filho, como eu já falei para vocês, ele foi bastante expressivo e foi um marco também na história da organização sindical do estado da Bahia, porque para além de ter a expressão de representação numérica, teve também momentos de debate muito intenso, porque não era simplesmente romper com o modelo tradicional de sindicalismo que já existia, mas era romper sabendo que caminho deveria ser trilhado. Então, nesse primeiro congresso, que foi um congresso que criou a FETRAF, mas também que responsabilizou essa organização por construir uma nova forma de atuação, uma nova forma de imprimir o movimento sindical do novo sindicalismo no estado da Bahia. Então, a gente, naquele momento, tinha-se um entendimento de que era importante, sim, criar uma nova estrutura, mas que não fosse simplesmente por criar, mas que precisava, no seu fazer diário, ir alterando e mudando a sua forma de atuar e a sua forma de reivindicar, de pautar o governo, de pautar as próprias organizações também que atuam no campo, né, para uma nova forma de atender a demanda dos agricultores familiares. Bom, nesse contexto, a FETRAF então passa a trabalhar com 4 grandes linhas. Então, entendendo a formação de novas lideranças como algo importante no processo de intervenção, né, do poder de intervenção, atuando com a formação política, a formação ideológica, a formação de novas lideranças, a formação de gestores da agricultura familiar. Então, entendendo que a formação, de fato, é algo indispensável nessa relação da construção desse novo projeto de desenvolvimento no campo a partir do movimento sindical, do novo sindicalismo na agricultura familiar. Então, a gente tem a primeira linha de atuação como a formação, né, com a formação de novas lideranças. Segunda linha de atuação da FETRAF é a organização sindical, entendendo que a organização sindical é o poder político, né? Então, o poder político quanto um conjunto de modificações necessárias a serem aprofundadas e a serem feitas nas estruturas sindicais já existentes e nas novas estruturas que seriam criadas. Então, esse é o segunda linha de atuação da FETRAF. A terceira linha de atuação da FETRAF é o desenvolvimento rural como um poder econômico. Então, pensando na questão da reorganização, na geração de renda, nas condições e nas viabilidades reais da manutenção dos agricultores familiares no campo, tendo acesso à terra, tendo condição de produzir, pensando a organização do cooperativismo, do acesso ao crédito, do processo de industrialização dos produtos da agricultura familiar. E o quarto e última linha de atuação da FETRAF é a integração de políticas públicas, pensando como um poder institucional, né? Então, a partir dessa linha, é o entendimento de que é importante viver no campo com as condições, né,
de sobrevivência necessária que qualquer pessoa precisa ter. E nesse contexto tem algo importante aqui, que é o debate da sucessão da agricultura familiar, a participação dos jovens e das mulheres, a atuação dos jovens e das mulheres em todo o ambiente sindical, mas também potencializando isso para todo o processo, né, da produção rural, que antes não se debatia, antes não era considerado tão importante, porque a mulher e o jovem era apenas o ajudador, a ajudadora, né? Então a gente passa a entender que esse processo, ele é muito mais que isso, ele é muito mais importante, porque na grande maioria são as mulheres que assumem, que comandam as propriedades rurais, e os jovens estão também inseridos nesse contexto. Além disso, a organização da estrutura da FETRAF parte do que a gente acredita que é horizontal, né? Ela não é vertical. Então, nós temos a federação, nós temos a confederação a nível nacional, temos a central, temos a confederação, temos a FETRAF no estado. Nos municípios, nós temos os sindicatos da agricultura familiar. Em algumas regiões, os polos regionais e as CAF regionais, as cooperativas que são diversas, cooperativas de habitação, cooperativa de produção, cooperativa de técnico. E é importante dizer que, relacionado diretamente com os sindicatos, nós temos as associações locais. E também, em alguns municípios, em alguns territórios, a organização, os grupos de agricultores que estão organizados, que ainda não estão organizados a partir de associações, mas que já têm uma forma de organização própria. Então, a FETRAF também considera esse formato de organização importante para o fortalecimento da agricultura familiar, a nível de Brasil, a nível de estado, aqui a Bahia, mas também considerando todos os municípios, as comunidades rurais, a qual o nosso sindicato se relaciona. Então, essa é a nossa estrutura organizacional da FETRAF Bahia, né? Então, alguns princípios que a FETRAF considera importante, que não abre mão, foram princípios que vêm desde a sua criação, mas que também se restabelece ao longo dos anos, né? Então, a FETRAF já tem 20 anos e não abre mão dos seus princípios, como o princípio da reforma agrária e acesso à terra, a educação do campo e a formação política sindical, a política agrícola, a atuação permanente na formação política e ideológica das suas lideranças, dos seus dirigentes, da agricultura familiar, a inserção da juventude, das mulheres, em todo o contexto, não só da produção agrícola, da produção de alimento, mas também das organizações sociais, da sua representação nos espaços e nas estruturas dos sindicatos, das associações, das cooperativas, da própria federação. Então, são princípios fundamentais que a FETRAF considera importante. Além disso, a permanência da formação dos atores sociais da agricultura familiar. A produção do ator social da agricultura familiar, bem como a sucessão no campo e a sucessão das organizações sociais, são princípios fundamentais dessa federação, né? Então é importante entender que ao longo dessa história e ao longo desses anos, a FETRAF atua e atuou em áreas importantes como a educação do campo, a formação e qualificação profissional, a assistência técnica, a habitação rural, tecnologias de acesso à água, a questão de biodiesel, né? Na relação direta com seus assentamentos, seus acampamentos da reforma agrária, com o crédito fundiário, com o acesso a financiamentos. Então, são experiências
a qual a FETRAF, ao longo dos anos, vem atuando. Obviamente que o cotidiano dos sindicatos é muito mais que isso, na relação direta com o atendimento aos seus agricultores, aos seus sindicalizados, né? Então, que prestam um serviço de excelência, eu diria, na busca pela defesa dos direitos. Ao longo desses anos, a FETRAF tem feito algumas mobilizações, alguns momentos bastante intensos de reivindicação da sua pauta, da apresentação e da negociação da sua pauta, para que, de fato, tenhamos a agricultura familiar atendida de forma digna. Entendemos que há uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande dessa federação no debate do acesso à terra, na produção de alimento e na qualidade de vida dos agricultores familiares, entendendo que a geração de renda é um fator importante para que de fato tenhamos gente vivendo no campo e vivendo bem. Então, a implantação de agroindústrias familiares, o debate de qualificação dos produtos a partir da industrialização dos produtos da agricultura familiar é fundamental. O debate de sistemas de produção é um debate importante a ser feito em todos os territórios, em todas as regiões. Atualmente, a FETRAF está desenvolvendo um projeto de qualificação profissional para a agricultura familiar, entre outros projetos que já foram desenvolvidos, como a TEAMA, por exemplo, que foi um marco histórico importante que aconteceu ali nos anos 2007 até 2010. Foi um projeto importante que serviu como um espelho para o ATEC, que o Estado da Bahia desenvolve atualmente. Mas o projeto de qualificação que está em curso é um projeto que visa melhorar, qualificar os agricultores familiares, potencializar as experiências de produção existente em todos os territórios, a partir das suas realidades, considerando o que os agricultores já fazem e como é que, a partir dessa formação, né, dessa qualificação, melhora a qualidade de vida dos agricultores familiares. E nesse contexto, a FETRAF, então, se coloca diariamente à disposição do seu sindicato, das suas cooperativas, dos agricultores familiares do estado da Bahia, porque entendemos que o desenvolvimento rural ele só acontecerá quando de fato tivermos políticas públicas eficazes para responder à demanda dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão no campo, e nós precisamos inverter esse processo do êxodo rural, então qualificando nossos jovens e entendendo que no campo é viável, né? Que o campo é viável para produzir alimento, mas também para gerar renda, para que os nossos jovens vejam o campo como algo importante e que dali possa tirar o seu sustento. E deixo aqui algumas dicas importantes para que vocês possam compreender um pouco mais desse processo histórico do movimento sindical da agricultura familiar, mas que de fato seja algo que desperte a sociedade para esse setor importante que são os setores do movimento sindical, da organização sindical existente no nosso país. E como dica eu trago aqui o site da CONTRAF Brasil, para que vocês acessem, possam entender um pouco mais dessa formação, dessa confederação importante e tem cumprido um papel histórico, tem cumprido um papel importante na atualidade. Também o site da FETRAF Bahia, para que vocês conheçam um pouco mais as ações que a FETRAF vem desenvolvendo em vários territórios baianos, alguns documentários que retratam esse processo histórico do sindicalismo no Brasil, como Terra para Roses, é um documentário ali dos anos 80, que é importante também vocês terem acesso,
Um outro documentário importante, Cabra Marcado para Morrer, é um documentário importantíssimo que traz as lutas, as referências históricas, o desbravamento, né, desse setor importante, desses trabalhadores que estão no campo pela luta pela terra, mas pela organização sindical do nosso país. Fruto da Terra, ali de 2008, esse está bem recente, né? Bem mais recente. E por fim, trago a dica de Raízes Forte, de 2002, que também traz um pouco desse contexto que a gente fala aqui nessa aula, né? Para que de fato vocês possam cada vez mais gostar desse debate, se interessar mais desse debate, se envolver mais nessas temáticas que é tão cara para a sociedade brasileira. E nós ficamos por aqui, até a próxima aula.